sei se o que eu vou dizer é correto ou não, o senhor fique à vontade para dizer que sim ou que não. O senhor acha que ele foi julgado e não ela? Olha, Edu, você disse o que eu disse. Ontem, quando me manifestei, depois do julgamento, eu disse: desenterraram o coronel Ubiratã Guimarães e o colocaram não como vítima, mas como réu no banco dos réus. Quem estava no banco dos réus ontem não era a Carla Sepolina, era o coronel Ubiratã Guimarães. Há uma cultura contra o tal massacre do Carandiru. 20 anos martelou-se a tese de que ele comandou o massacre. Foi ali que o crime organizado começou a se articular, quando a Polícia Militar de São Paulo se encolheu. E há uma cultura anti-polícia militar. Em que país do mundo você tem 90 PMs mortos em menos de um ano, como nós estamos tendo, e eles são PMs, não tem nem nome. Consequentemente, essa cultura anti-PM faz com que a vida do PM e a vida do coronel Ubiratã Guimarães também tenha o preço de R$ 1,99. O que aconteceu foi isso. Do lado da balança, era a vida que não valia nada da vítima, que era o coronel Ubiratã Guimarães, o monstro. Do outro lado, uma mulher inteligente, que foi a melhor advogada de defesa dela mesma, porque ela se impôs com a personalidade e com a inteligência que ela tem, apesar de ter em vários momentos caído em contradição e ter hesitado, gaguejado até. Em qual momento, por exemplo? Em vários momentos do interrogatório, em perguntas que eu fiz e que o promotor fez, porque não se sustenta, por mais que a pessoa esteja preparada, e ela se preparou, tornou-se reclusa durante 6 anos e se preparou para esse julgamento. Ela conhecia cada linha do processo de cor. Era uma coisa impressionante. Doutor Vicente, independentemente dessa comoção que o senhor disse, que o Edu levantou aqui, envolvendo o nome do coronel Ubiratã Guimarães por conta do massacre do Carandiru, a perícia estava bem feita, as provas estavam bem fundamentadas, independentemente disso, se não houvesse esta questão que o senhor levantou agora e que, enfim, a mídia está levantando nesses dias. Todo o resto estava muito bem feito? A perícia foi bem feita, foi bem realizada? Muito bem feita. A grande prova de que ele morreu no horário em que estava com ela, dentro do apartamento, que eles ficaram das 5 da tarde às 8h30 da noite. E isso não há dúvida, nem ela nega, porque ela saiu às 8h30, depois de atender o telefonema da Renata, que era a outra namorada dele. Ela atende às 8h30, está registrado isso pericialmente, e sai. E ele morreu entre 7 e 7h30. Tanto isso é verdade que os jurados reconheceram isso ontem. No primeiro quesito diziam: no dia 9 de setembro, entre tal hora e tal hora, o coronel levou tiros? Sim. Então os jurados reconheceram que naquele dia, naquela hora, em que só estava ele e estava ela com ele no apartamento, ele levou os tiros. Aí perguntaram: foi ela que deu os tiros? Não. Quer dizer, quando o júri quer absolver, não tem que dar satisfação para ninguém. Então, se eu digo: eu quero matar o coronel de novo, eu quero punir o coronel, vai ser pelas mãos da ré, eu absolvo a ré. E é isso que acontece. O tribunal não faz isso, os tribunais não fazem isso, mas os jurados fazem. Então, eu não tinha dúvida, os jurados estavam absolutamente impermeáveis desde o começo do julgamento. Os senhores acreditavam que o resultado fosse esse? Eu tinha certeza. Quando começou o julgamento, você olha para os jurados, você já sabe. Pesou também muito o fato de a mãe dela funcionar na defesa. A mãe dela funcionou na defesa. A mãe dela fez perguntas, a mãe dela sustentou. E é uma idosa, uma senhora idosa, defendendo a própria filha. Isso é difícil de acontecer. Quer dizer, melhorou ainda o peso da imagem da pessoa que mata, em confronto na balança com a vida, que vale R$ 1,99, do coronel da PM. Doutor Vicente, para a gente entender, até para as pessoas em casa entenderem, como um júri é formado? De que maneira o júri é formado? Porque, se eu me lembro bem, os nomes são apresentados, a defesa pode recusar alguns, a acusação também. Como funciona isso? De que maneira o júri é formado? O juiz recruta da sociedade milhares de pessoas ao longo do ano
E essas pessoas vêm e a gente não tem ideia o que elas são, o que elas pensam, qual é a formação que elas têm. Pessoas comuns. Comuns. Não é como nos Estados Unidos, em que você questiona todos os jurados para saber qual é a tendência do jurado. Nesse caso eram 6 homens, né? 6 homens e uma mulher. Então, aqui não, aqui você está no escuro, você não sabe quem são as pessoas. Não sabe que religião tem, se tem religião, se são de que tipo de tendência ideológica, que tipo de visão de mundo tem, você não sabe nada. Então, essas pessoas recrutadas da sociedade, de todos os níveis sociais, são chamadas. E ali você no escuro, olhando para a cara de um e de outro, tem que tentar adivinhar, como se a cara dissesse o que cada um é, e você aceita ou não aceita, recusa ou não recusa. Então é assim que se forma o conselho de sentença, sem nenhum tipo de conhecimento por parte de ninguém de quem são aquelas pessoas. Agora, doutor, o crime seria passional, né? Essa era a tese levantada. Em algum momento, porque o trecho que a gente teve aqui, obteve, né, da Carla no depoimento, ela não fala em ciúme da outra namorada, né, a suposta namorada Renata. Ela diz em algum momento no depoimento dela, o depoimento completo, que sim, ela tinha ciúme, que ela tinha descoberto esse romance? Não, ela estava muito bem preparada, ela é muito inteligente, uma mulher de uma inteligência fora do normal. E ela estava formada em direito, ela estava muito bem preparada, ela sabia e soube sempre se colocar na posição da pessoa que não teria nenhum tipo de ciúme, seria indiferente ao comportamento do coronel. Quando nos autos está claríssimo em vários pontos que ela ficou doente, tanto ficou que ela deu causa, ela apertou o celular dele, mandou mensagens, porque tinha visto mensagens no celular dele, e ao mexer indevidamente no celular dele, encontrando as mensagens, mandou mensagens para a namorada dele que estava no Belém do Pará. E ela escreveu como se fosse ele. E a namorada, Renata Madi, respondeu. Quando isto veio à tona, ela interpelou o coronel. Tanto que a Renata liga o telefone e ela diz para a Renata, nós estamos quebrando um baita pau. É a palavra que foi usada. Ele não vai falar com você agora. Nesse momento, nós sustentamos que ele já estava morto, que isso aconteceu às 8h30. E ela, quando perguntada o que é que ela ficou fazendo, desde o horário em que foi ouvido o estampido pelos vizinhos, até a hora que ela foi embora, durante mais de 1h, 1h20, ela disse, joguei algumas latas de Coca-Cola no lixo e retoquei a maquiagem, durante 1h30. Quer dizer, a gente sabe que a prova era tão evidente que os jurados aparentavam constrangimento. Mas é que eu digo, o jurado não está obrigado a seguir a prova. E, aliás, eu antes de terminar o julgamento, no começo, eu disse para a imprensa, se os jurados julgarem esse caso com base na prova, ela está condenada. Se os jurados julgarem esse caso por outras razões, né, avaliando quem é a vítima, quem é o réu, dando peso para um e para outro, dando peso nenhum para a vítima, dando peso para a figura da ré, o resultado será outro. Isso eu disse. E só para complementar, sobre o bolo alimentar, que foi o que foi encontrado no estômago dele na hora da autópsia, o que estava no estômago dele, isso é perícia, prova científica, era exatamente o que ele tinha comido algumas poucas horas antes, em companhia dela. E estava em companhia dela, ele não fez a digestão. Portanto, entre 2h e 5h, o que ele comeu foi encontrado no estômago dele, batendo, portanto, com o horário em que ele teria sido morto na companhia dela. Quer dizer, nem a digestão ele pôde fazer. Então, a prova era clara. A gente sabe que isso não tem peso no júri. Quem conserta isso é o tribunal. Do mesmo jeito que consertou no caso do Carandiru, deve consertar agora. Por isso que o senhor vai recorrer. Doutor Vicente Cassione, advogado da família do coronel Biratã Guimarães, participou aqui do Hoje em Dia, assim como ouvimos também o doutor Eugênio Malavasi, advogado de Carla Cipollini. É muito importante ouvir
não apenas pelo fato de ouvir os dois lados, defesa e acusação, mas especialmente para a gente entender como funciona um júri. Esse é o papel aqui do Hoje em Dia, mostrando para você como isso funciona. Como já disse o doutor Vicente, ele vai recorrer, é claro que isso terá destaque também na programação da Rede Record, os próximos passos desse caso. Doutor Vicente, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu estou ao lado de vocês hoje com imenso prazer e a partir de amanhã vou continuar ao lado. Um pouquinho mais longe, do lado de lá do vídeo. É uma honra ter estado aqui com vocês. Muito obrigado pelas explicações. Sempre bem-vindo. Se quiser voltar também para visitar a gente, não tem problema O nenhum. maior prazer. O prazer vai ser nosso.